Eu já convidei aí, viu, irmão? Olá, boa noite. Boa noite, Carlos. Tá me Tudo ouvindo? tranquilo? Como é que você está? Tô bem, você? Tá me ouvindo bem? Ouvindo muito bem. Graças a Ótimo. Deus, aqui tudo excelente. Rapaz, eu uso esse microfone aqui de lapela e às vezes ele não funciona, eu tenho que tirar, porque às vezes o som não chega, ou então alguma coisa aqui faz com que eu não ouça o convidado, enfim. Deixa eu só abrir nossa pauta aqui para a gente começar. Gente, hoje eu vou ter a Coisas da honra de conversar tecnologia, com né, esse... Carlos? Oi? Coisas da tecnologia, né? Coisa da tecnologia, né? Que ajuda para um lado, para outro também, às vezes atrapalha. Mas olha aí, nós fomos aproximados pela tecnologia, que eu te conheci pelas redes Verdade. sociais, né? Conheci o trabalho. Eu acho que, mesmo antes de começar a conversar, acho que falar isso, que a tecnologia ajudou muito a divulgar artistas de vários cantos do país, assim, né? Gente que não tinha talvez a oportunidade de chegar. Por exemplo, eu aqui na Bahia conheci o trabalho de Wilton e Norton lá no Rio Grande do Sul. Talvez se não fosse por um programa de televisão, alguma coisa, não tivesse a oportunidade de conhecer. Então, a tecnologia ajudou bastante, né? Não tenho dúvida disso, né? A tecnologia, ela aproximou muito, e principalmente para os artistas, né? Ela abriu um espaço que antes a gente não tinha. Pois é, Wilton, te falar uma coisa. Eu tava preparado aqui com a camisa polo para te entrevistar, falar com você e com o Norton. Aí você mandou uma foto para mim. Estou pronto. Quando eu vi você todo arrumado, eu fiz, não, de jeito nenhum, estou me preparando. Fui aqui rapidinho, falei, não, não tem mesmo. Tem que ficar à altura, tem que ficar à altura do convidado. Mas, irmão, Imagina, rapaz. primeiro quero te agradecer, viu, pela participação, por tudo, né? A gente já vem conversando há algum tempo. Mesmo antes de fazer o convite para você participar do Papos Biográficos, a gente já vinha conversando, você participava das lives, comentava, eu comentava alguma coisa. E eu comecei a observar o trabalho de vocês também nas redes sociais, aí no YouTube e tal. Depois eu vou falar daqui a pouquinho, não sei se aqui, que tem um cachorro puxando fio aqui. É que coisas que acontecem ao vivo. Pronto, aí depois eu recebi seus CDs, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, aqui que eu ouvi, que amei. Mas primeiro é apresentar essa dupla maravilhosa. Aqui tá assim, vai dizer, mas é dupla porque só tem um. Daqui a pouco o outro entra. Tá vendo? Eu sabia que você ia trazer Verdade. chimarrão. Eu trouxe minha água de coco, ó. Ô, Então pronto. Bahia, Rio Grande do Sul, né? Nordeste, Bahia, Aí, água de coco. Wilton, verdade. muito obrigado, viu, a você. Daqui a pouco eu agradeço ao Norton. Daqui a pouco o Norton vai entrar, vou conversar com os dois aqui. Mas eu queria já começar pedindo para que você fizesse. Opa, tem uma galera boa aqui aí, viu? Já falando um pouquinho sobre você fora da música. Você trabalha exclusivamente com música? Você tem uma profissão paralela? Me conta um pouquinho aí sobre isso. Perfeito. Primeiro, Carlos, quero agradecer, né, a oportunidade aí, né? A gente já Oportunidade curtia minha. teu trabalho, né? A gente está sempre assistindo tuas lives com artistas importantes aí do país. Né? Você tem um trabalho que a gente admira muito e receber um convite para a gente participar da live foi maravilhoso. Aí estamos muito honrados, eu e o Norto, né? Honra E minha. agradecer também todo o pessoal que está entrando aí, né? E acompanhando. Então, a gente está muito feliz com esse momento, né? Olha, tem uma galera boa, Bom, viu? Tem uma muito turma legal, boa. muito legal. Infelizmente, A hoje gente fica muito feliz eu com não vou isso, né? conseguir falar o nome de todo mundo, mas vi que minha mãe entrou aí, lá no interior da Bahia, minha mãe lá em Paripiranga, meu amigo Minha mãe Cidinho. está acompanhando aí também, lá no Rio Grande do Sul, né? Opa, um Eu estou abraço aqui em para Santa ela. Catarina, em Joaçaba, né? E o Norton está lá em Passo Fundo, que é a nossa cidade natal, né? Eu devia fazer Bom, com você minha Carlos, cidade, falando... cidade natal, que eu tinha para mim, que era a cidade natal de Teixeirinha, mas não é, né? Teixeirinha acabou sendo conhecido como um artista de Passo Fundo, mas ele não era de Passo Fundo, ele era de Rolante, né? Verdade. Teixeirinha, na verdade, divulgou, né, o nome de Passo Fundo para todo o país, para todo mundo, né, e acabou todo mundo achando que ele era natural de Passo Fundo, mas realmente ele viveu um bom tempo lá, mas não era natural de lá, né. Eu tive o prazer de estar no filme, né, Gaúcho de Passo Fundo, e Ah, é? depois tive o prazer, né, de trabalhar com o Jimmy Pipiolo, na verdade fazer uma temporada de shows no litoral aqui de Santa Catarina, e o Jimmy Pipiolo, que era o comediante do Teixeirinha,
está junto. Então, Teixeirinha é uma grande influência nossa. Eu me criei escutando com meu pai, com a minha mãe, Eu Teixeirinha, também. né? Mas Para você voltando à tua ver. pergunta, Carlos, na Não, verdade a só, música. só, só fazendo abrindo um parênteses aqui, falei em Teixeirinha, eu venho há algum tempo querendo conversar aqui também com a Mary Terezinha, mas ela está meio Ah, resistente. perfeito. Ela está meio resistente, não é por mim, é porque, segundo o filho dela, que tenho conversado, ela está querendo mais ficar afastada, seguir notícia, querendo descansar. Mas eu vou conseguir. Bom, mas eu perguntei se você faz alguma coisa fora da música, se tem alguma profissão paralela. Eu sempre digo, né? A música, eu devo tudo à música, na verdade. Só que com 17 para 18 anos, eu acabei passando para odontologia e acabei, né, também estudando odontologia e a música, por ser de família mais simples, né, não tinha condições de pagar a minha faculdade, a música que acabou me proporcionando os estudos, né? A música acabou custeando aí meus estudos. Então, hoje eu trabalho com odontologia já há muitos anos aqui em Joaçaba, né, hoje minha cidade, aqui onde eu moro, né, mas nunca parei, né, de compor com o Norton, da gente fazer o nosso trabalho, de estar envolvido com música, que é a grande paixão da nossa vida, além da odontologia hoje, né. Tá. Então, fazer o seguinte. Wilton Norton já entrou? Deixa eu ver aqui. Nortinho, eu acho que não Acho que já. entrou. Ah, já? Não sei, deixa eu ver aqui. É tanta gente aí, queria agradecer a todos que estão presentes, a família, amigos, né, fãs. A gente fica muito feliz aí de ver esse número de espectadores aí. Pois é, convidei o Norton. O Nortinho deve estar entrando. O Norto que é o Prof. Norto, né? Hoje o Norto também trabalha com docência, né? Pois é, trabalha com educação, né? Exato. Vamos Convidei. ver, deve estar entrando aí. Deixa eu ver. Muito frio por aí? Não, hoje tá bacana aqui, viu? Mas tivemos alguns meses aqui de muito frio, né, Carlos? Foi terrível aqui nos últimos tempos, Aqui em mas agora Salvador fez tá frio mais também, tranquilo. imagine aí. Frio na Bahia, né? Daí. Pois é. Será que o convite não foi? Enquanto isso, agradecer mais algumas pessoas aqui, meu primo Nivaldo, Cidinho, meu amigo, lá de Paripiranga é minha cidade, aqui no interior da Bahia. Geovânia, que é minha amiga lá de Paripiranga também, meu primo Eduardo. Gente, hoje é muita gente, não tenho como ver todo mundo, mas cadê? É muita gente aqui. Meu sogro tá aí, minha sogra, o seu Rui, né? Que Minha ótimo. mãe, irmãos, Família. né? E muitos amigos aí, eu estou vendo aqui, mas não vou conseguir citar todo mundo porque é muita gente. Deixa eu ver, vou chamar novamente aqui, viu? Perfeito. Professor Norton. Enviar solicitação, já foi. Aí, não recebi o convite ainda, dizer. Mandei novamente. Ô Norton, vê se você pede para participar, então, e eu respondo aqui. Tem muita gente aí, estou vendo, primos, né? Ô, Amigos, que legal. meus também. Eu mandei o convite novamente, mas se não chegou, convide aí, por favor. Deixa eu ver onde que faz isso aqui. Aqui embaixo, onde tem comentar, tem uma câmerazinha com mais. Eu acho que ele clica aí e pede para participar. Vamos ver se ele entra agora. Senão também vamos tocando o papo aqui, daqui um pouquinho Vamos. ele... Apareceu uma mensagem para mim. Professor Norton não está conseguindo participar. Ô, Norton, vê se você manda aí um convite para participar da live, ao invés de ser um convite meu. Vamos ver aí. Coisas do ao vivo, né? Coisas do ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Vou ver mais uma vez aqui também. Nada? Yeah. Nada, aqui para mim não consegui. Vamos fazer o seguinte. Ó, aí agora. Entrou. Norton, falta só aí, Nortinho. Carlinhos, e aí, gente? amigo. Eu tô fazendo uma alteração aqui que eu tava pelo computador e no computador não tava aparecendo. Me dá só um minutinho para me arrumar aqui, Acho tá? que não vai pelo computador, viu, amigo? Perfeito, deixa eu só. Aí. Meu irmão mais novo, né, Carlos? Como a gente diz, a rapa do tacho aí, aqui no sul. Só ficou virado aí, Marco. Tá virado? Tá invertida a tua coisa. Melhorou? Só tá na horizontal, Norte. Tem que colocar na vertical. Parei que eu vou arrumar aqui. Aí, agora sim. Coisas do ao vivo. É isso aí. Aí, perfeito. Agora. Ô, Norton, eu estava conversando aqui com o Wilton, agradeci já pela participação de vocês aqui no projeto. E perguntei para ele, em paralelo à música, o que é que ele fazia. Ele já me falou, eu queria saber de você. Primeiro, agradecer também pela participação, parabenizar pelo trabalho. Eu tenho ouvido muito o trabalho de vocês aqui. Eu tenho os 2 CDs, né? Spotify também, vi alguma coisa no YouTube. Mas eu queria saber de você, Norton, o que é que você faz em paralelo à música, né? Porque você tem uma profissão também que não é só de músico, não é isso? Isso, Carlos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer desde já o convite, né? Eu estou muito honrado, como o Wilton mesmo falou, né? Nós dois ficamos muito felizes, assim, de poder participar do Papos Biográficos e ainda mais ter esse contato aí com você, que é uma pessoa que a gente admira muito. Também, enquanto vocês estavam conversando, eu estava acompanhando, né? Muitos amigos, pessoas do Brasil inteiro, né? Muitos músicos, né? Acompanhando. Desde já, quero agradecer a todos, gente. Tá? Não vou citar nomes para não pecar e esquecer de alguém aí, mas nós estamos muito felizes aí por muita gente, estar né? participando. Sim, na verdade, eu me formei letras porque eu estava trabalhando dentro de um cursinho pré-vestibular e surgiu a oportunidade, né, de trabalhar então dentro da sala de aula. E surgiu uma porta, digamos assim, faltou um professor um dia, né? Eu estava preparado para aquele momento, entrei e não saí mais. E meio que naturalmente assim acabei, né? Por mais que eu seja advogado também, mas eu hoje estou focado mais no ensino, né? Eu trabalho com aulas de redação e trabalho no estado aqui do Rio Grande do Sul, né? E numa escola de socioeducação. E também tenho o meu trabalho aí de vendas de aulas pela internet online, que é o Prof. Norton, né? Então, o Norton, quando você... Só abrindo um parênteses aqui também. Quando vocês fazem as músicas, né? Composições de vocês dois, as letras são suas, geralmente? Na verdade, isso tem muitas músicas minhas, muitas do Wilton, tem muitas com parceiros, né? É engraçado, sabe, isso, porque tem momentos assim que eu escrevo mais, tem momentos que o Wilton escreve mais, mas eu te digo assim que todas as composições, embora muitas estejam no nome dele, muitas no nome, sempre tem a parceria dos dois, porque a gente sempre faz uma coisa nova, manda um para o outro, né? Hoje a gente tem essa questão da distância, que eu estou aqui em Passo Fundo, ele está em Joaçaba, mas a internet, como vocês estavam falando, né, aproxima demais, né? Fica muito fácil hoje para a gente manter esse contato. Eu perguntei porque eu ouvi bastante esses discos de vocês aqui e assim tem um português impecável, né? Tem umas frases assim que eu achei perfeitas. Poxa, aqui deve ter entrado um professor de português ou de redação. Tem umas com certeza, Carlos. Mesmo quando eu escrevo, né? Gente que gosta de escrever também, mas eu sempre mando para o Norte para ele dar uma revisadinha,
porque senão a crítica pega em casa, né? Não é assim. O Vilton está se fazendo, ele escreve muito bem. Os dois, então. Eu vi assim, pernalta, e pernalta é uma palavra assim não muito comum. Então, acho que foi alguém aí que é da área de letras e tal. É. Por incrível que pareça, pernalta é uma palavra do meu pai, né? É uma letra, essa música que você está falando aí, que eu sei que você gosta, né? É uma letra do meu pai que eu fiz eu tinha 11 para 12 anos quando a gente fez essa música, a gente participou de um festival, ganhou o festival na época, e nós gravamos o disco que a gente vai falar depois, o Raízes Urbanas 2, em homenagem ao nosso pai, e essa foi a primeira música que foi gravada, primeira letra dele que foi musicada e gravada, né? E a minha primeira composição. Então, essa música eu não esqueço das palavras, porque é muito importante na nossa vida, em mim, do norte e do pai, né? A música é linda. Eu estava conversando hoje aqui no WhatsApp com o meu primo Nivaldo, deve estar assistindo. Aí eu falando do trabalho de vocês, eu peguei essa música e mandei para ele, né? Olha que música linda dele. Eles são fantásticos. Mas é isso, amigo. Então, interessante, Norton, que você, de certa forma, você foi fisgado pela área de educação, né? De ensino, assim. Você entrou e acabou ficando. E eu também trabalho na área de educação. Né? Eu trabalho na cultura, é uma coisa paralela. Eu trabalho com faculdade, escola, já há algum tempo. Então, somos educadores. Somos todos educadores, né? Com certeza. Verdade. É isso aí. É isso. Né? Então, assim, nós já estamos aqui há 17 minutos, para não perder muito tempo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do início da carreira de vocês, né? Você já falou aí de seu pai e tal. Então você tinha seu pai, vocês tinham seu pai como influência em casa? Quais eram suas influências fora de casa também? Me conta um pouquinho desse começo aí. Na verdade, eu vou falar porque eu falo mais do que o Norton, viu? Vai falando que eu complemento. Na verdade, a música começou para a gente muito cedo, né, em casa. O meu pai era ele sempre gostou muito de música, né? Ele não teve oportunidade de tocar um instrumento na infância, porque desde cedo trabalhando, mas com 6 anos de idade eu me apaixonei pelo acordeon. Aqui para nós é a gaita, né? A sanfona, para vocês aí. E eu assisti um gaiteiro tocando e é isso que eu quero fazer, né? E falei com meu pai, e como ele tinha uma paixão muito grande pelo acordeon, ele acabou logo em seguida, uma semana depois, ele deu um jeito e comprou um acordeon para mim. E a partir disso, desde os 6 anos de idade, eu comecei a tocar, e eu não me lembro antes do acordeon. A minha vida toda eu toquei praticamente acordeon, isso é uma coisa interessante. Com 12 anos eu comecei a tocar em grupos de dança, de folk gaúcho, né, do folclore gaúcho, e logo em seguida acabei tocando profissionalmente. Com 14 para 15 anos eu fui tocar com um grupo que foi muito conhecido aqui no Sul, que trabalhava com música gaúcha e sátira, que era o João Cadela e Grupo Canil. E teve muito sucesso na época, gravei LPs com eles. E aí, na época da faculdade, quando eu comecei a faculdade, comecei a não conciliar mais, eu acabei saindo do grupo e fazendo freelance, né, para poder conciliar minha agenda com a faculdade, e o Norton entrou nesse grupo, né? E aí eu acho que o Norton pode até falar um pouquinho, porque foi um momento importante na vida dele também, né, Norton? Porque chegou em determinado momento que eu já não conseguia mais conciliar isso, e chamei o Norton de volta. Disse, Norton, vamos montar uma banda e vamos começar. Era João Cadela e Grupo Canil. Todo mundo tinha apelido de cachorro, a gente trabalhava com sátira, era uma grande brincadeira, né? E que fez muito sucesso na época. E eu era o Bilu, quando o Norton entrou, ele virou o Bidu. E por isso a banda Bilu Bidu, que foi a banda que a gente lançou. Né? Eu ia perguntar isso, o nome da banda, Bilu Bidu. Né? Que na época a gente trabalhava basicamente com música gaúcha, né? Mas eu sempre tive muita influência, quando comecei a tocar, na própria música do Nordeste, né? Grandes cantores, Zé Ramalho, Alceu Valença, Gilberto Gil, e dos nossos gaúchos, né? Bebeto Alves, Ney Lisboa,
outros tantos cancioneiros da nossa música gaúcha, e a gente acabou montando uma banda, né, porque eu já fazia outros ritmos com acordeon, então a gente colocou uma banda na época que ela era mais direcionada assim, ao pop e rock, com uma influência muito grande do regionalismo gaúcho, né? E também influências da música brasileira, latino-americana. Então, esse foi o nosso início, que foi em 97, né, Norte? Com a Bilu-Bidu, juntos, né? Com a carreira juntos. Foi em 97, até o Vilton falou desse momento, né, que para mim foi importante, porque tu imagina, eu recente tinha me profissionalizado com a música, digamos assim, né? Eu tinha uns 17 anos na época, e tive a oportunidade de assumir o lugar do Vilton nessa banda, porque o Vilton, um ano antes, ele tinha viajado, né? Surgiu uma viagem para fora do país, assim, meio que era inesperado, e porque não deu tempo dele me passar, né? E no fim, essa ligação aí acabou facilitando a minha entrada na banda. E essa banda, na época, ela tava super bem, assim, no sul do país, né? Tu imagina, eu 17 anos, nós chegava para fazer show, vinha aquela multidão, tu tinha que disparar, porque te puxavam o cabelo, né? E para mim, aquilo ali era um mundo diferente. Eu tava, né, deslumbrado. E daqui um pouco o Vilton chega para mim, né, que ele saiu da banda porque ele não conseguia conciliar os shows com os estudos. Ele disse, Norton, preciso da tua ajuda. Eu, fala, mano. Ele disse, cara, eu preciso que tu saia da banda e monte uma dupla comigo aí pra gente fazer barzinho, pra mim tocar nas datas que eu possa conciliar com a faculdade. Isso pra mim, na época, assim, me pegou de surpresa, né? Porque imagina, eu tava vivenciando aquele mundo e eu ia ter que abrir mão, tocar um instrumento que não era o meu na época, que era o violão, porque eu também, o meu instrumento principal é o acordeon, digamos assim, né? Mas isso aí, eu sempre digo que vem de berço, né? Nossa família sempre unida, né? O pai e a mãe sempre nos passando esses valores e tal, e aceitei, né? Vamos encarar esse desafio. E o primeiro show, eu lembro que a ideia era nós montar dupla, Bilu e Bidu, mas o primeiro show, o contratante queria uma banda. E eu escutando o Vilton falar no telefone, né? Daí, não, ele quer uma banda e tal. Tu tem banda? Tenho banda, sim. E eu fiquei olhando, tu é louco, nós não temos, né? E nisso o Vilton ligou para uns amigos nossos, formamos uma banda e fomos para a estrada, né, tocar. E aí, no fim, deu tão certo, aquele show foi tão divertido que a gente abriu mão da dupla, digamos assim, e montamos a banda Bilu-Bidu, né? Então, esse foi o nosso início. Assim. Sabe que eu estava lembrando aqui que nos anos 70, 75, 76 mais ou menos, teve uma banda aí também, uma banda gaúcha chamada Almôndegas, que era formada pelos irmãos Cleito e Cleidir. Acho que tem um trabalho da Bilu-Bidu era bem próximo, assim, né? Não era uma cópia, claro, mas era um trabalho próximo, que misturava o pop também, né? O rock. O Cleito e Cleidir e o Vitor Ramil, que é irmão deles também, são grandes influências na nossa vida. A gente cresceu escutando isso, né? E para nós sempre foi um grande norte, né? Então, com certeza, Cleito e Cleidir, Vitor Ramil, né? Como eu falei, Bebeto Alves, Ney Lisboa, eles tiveram uma influência muito grande na nossa música e até hoje, né? Influenciou muito e é uma grande referência, não tenho dúvida disso. E vocês, com a banda Bilu-Bidu, gravaram em 2002 um disco também, né? Chamado Sem Motivo para Sermos Normais, que foi produzido por um cara que era do rock. Né? Na verdade... Como é que foi esse disco aí? Na verdade, em 2000, nós gravamos um single, que são 4 músicas, que inclusive a gente lançou agora, como uma prévia do nosso novo disco. Porque essas 4 músicas ficaram gravadas na época e perdidas, não foram lançadas no disco, que é esse aqui, que é o Sem Motivos para Sermos Normais, né? Esse eu não te mandei porque não tem mais, na verdade é o filho único, né? Então, hoje está nas plataformas digitais também, né? Naquela época não tinha, né? Exatamente, né? Agora já está, né? A gente já colocou nas nossas plataformas, mas em 2000 a gente gravou esse single com 4 músicas, até com um trio de sopro muito conhecido aqui no Sul, que tocavam com Papas da Língua na época, que é o Amaury, a Blanovski, o Jorginho,
e o Serginho, né? Sim. Então a gente achou por bem resgatar esse som e lançamos agora. E aí eu gravei com uma banda em Porto Alegre, tive a oportunidade de gravar, que era uma banda de Chapecó, aqui de Santa Catarina, na época que estava fazendo um som, fazem um som muito diferente, nossos amigos, o Roberto e o Demetrio, que é a banda Repolho. E eles tiveram algumas participações especiais de grandes artistas gaúchos do rock, né? E eu fui gravar com eles rock, inclusive com acordeon. E nesse disco participou o Marcelo Birk, né? Flávio Basso também, que era dos Cascaveletes, que foi o Júpiter Maçã, um grande nome do rock gaúcho que eu gravei junto, né? O Frank e o Marcelo Birk, eu conheci ele lá, que é o Marcelo Birk, é autor daquela música Eu, do Pato Fu, do Amigo Punk, que é um hino aqui para nós no Sul, né? E conheci ele, quando a gente foi gravar o disco da Bilu-Bidu, eu chamei ele, Marcelo, eu queria que você produzisse, né, esse disco. E o Marcelo, ele produz música experimental, e esse disco para nós foi um grande experimento. A gente teve, assim, a oportunidade de experimentar mesmo sonoridades, e eu acho que tinha muito a ver na época com o nosso som, né? Porque a gente misturava muitos ritmos, letras, né? Críticas sociais com letras também mais alegres, vamos dizer assim, mais festivas, né? Então acho que esse disco foi um grande experimento e ele é um disco muito especial assim na nossa vida, né, Norton? Com certeza. É onde Grandes amigos também que tocaram com a gente. Desculpa, pode falar. É onde tudo começou e também tinha a questão da despreocupação, digamos assim, né? A gente fazia o que a gente estava afim, né? Eu lembro que tinha uma pressão muito grande para a gente gravar e manter um segmento na nossa música, mas a gente não topava. A gente queria fazer a nossa música diferente. Nós sempre buscamos uma identidade, né? Mesmo sem mensurar isso na época, né? E é um disco que eu tenho muito orgulho, assim, porque ele passa muito a nossa verdade, assim, da época, né? Eu ia falar exatamente isso. A gente, na época, teve algumas oportunidades de gravadoras, mas o nosso grande problema é porque a gente queria mostrar a sinceridade no nosso som, né? E aí, às vezes, a gravadora direcionava, não que tivesse errado ou não, mas direcionava para alguns segmentos que não eram a nossa verdade, a nossa sinceridade. E para nós, até hoje, né, eu acho que isso a profissão paralela nos proporcionou, que foi fazer sempre música com sinceridade. Boa ou ruim, claro que aí é gosto de cada um, né? Mas sempre foi muito sincera e as nossas músicas, elas contam a nossa história praticamente, né, Carlos? As gravadoras, elas tinham e têm uma proposta mais comercial, né? Então geralmente, muitos artistas bons, né? Eles cedem a esse apelo das gravadoras e aí gravam ali assim, alguma coisa que são numa linha mais comercial, que fazem sucesso, inclusive, mas que nem sempre conseguem se manter. Quando você trabalha com a verdade, você trabalha mantendo ali a sua verdade, você constrói uma história e é bem mais fácil de você se manter numa carreira mais duradoura, né? Mais sólida, né? Exatamente. Mais sólida, isso. Gente, e com a banda Bilu-Bidu, vocês chegaram a participar de festivais aí pelo Sul ou fora do Sul, pelo Brasil? Sim, também, né? Inclusive, nós fomos finalistas do Berçário Atlântida, que era um grande festival que teve na época aqui com mais de 2.000 bandas do Sul, com a música Jonas Carneiro, que eu acho que é uma composição do Norton, que é uma música muito importante na nossa carreira, eu acho que uma música muito forte, né, assim, do ponto de vista de crítica social, de compaixão, acho que ela está muito ligada a isso, né? E nós fomos finalista entre várias bandas, aqui como eu falei, mais de 2.000 bandas no Sul desse festival, que era um grande festival, e isso nos deu, na época, uma grande visibilidade, porque a Rede Atlântida, aqui, que é uma rádio do Sul, ela tocou as nossas músicas, nos deu muita visibilidade, e a gente acabou tocando vários eventos deles, né? Tocamos no Sul inteiro, aqui com a Bilu-Bidu,
né? E foi muito importante para a gente. Esse festival foi uma alavancada na nossa carreira na época, né? E foi muito bacana, muito legal. Mas aí, mesmo com o sucesso da banda, vocês resolveram, então, formar a dupla. Na verdade, o que que aconteceu? Quando eu me formei na faculdade de odontologia, você viu, né, Carlos? Vocês viram que eu falo muito mais com o Norton, né? Eu vou direcionar a pergunta para ele. Eu acho que vai ter que ser assim. Mas, na verdade, é que teve muito a ver também com a minha situação, né? Porque aí chegou num momento que eu tive que decidir pela odontologia, para me dedicar mais à odontologia, e eu acabei saindo da banda, em consenso com o Norton. Eu disse, agora você assume o acordeon, que a Bilu-Bidu tinha toda essa cara do acordeon no rock, né, na MPB. E aí eu acabei saindo e o Norton assumiu o vocal e o acordeon da banda, né? E eu acabei direcionando para a odontologia, continuei compondo, continuamos compondo juntos e tal. E ele tocou um tempo com a banda, né, Nortinho? E aí eu acho que você pode falar melhor dessa época aí que eu tive fora, né? Na verdade, eu vou discordar do Vilto, tá? Porque não teve consenso. E, nossa, na época, assim, foi um momento de transição bem importante, porque eu não era de falar muito, já não sou de falar muito, tu imagina naquela época, né? Eu cantava algumas músicas. Para mim tá travando a imagem do Norton. Para vocês também? Deu uma travadinha aqui. Mas volta. Vou complementando enquanto o Norton vai reconectando aí, né? Mas justamente isso, o Norton sempre foi mais tímido, né? Mas sempre foi um grande músico, o Norton canta muito bem, só que pelo fato, na época, por eu ser mais velho, tinha assumido essa condição na época. A conexão do Norton, viu? Se você quiser chamar de novo aí, deixa ele entrar. Quando ele entrar, eu vejo aqui, aí convido. Mas pode continuar. Perfeito. Então, por esse fato, para ele foi difícil, né? Quando eu saí e ele assumiu a história toda ali, né? E basicamente foi isso que aconteceu. E ele ficou um tempo tocando e aí acabou também direcionando para o direito e outras coisas e parou com a banda. Ele entrou de novo, será? Entrou. Legal. Já convidei novamente. E aí ele parou com a banda, na verdade, na época, e aí eu chamei ele de volta. Pronto. Tava contando aqui no... Sim, caiu a conexão aqui, mas tranquilo. Acontece. Mas era isso que o Milton estava falando realmente. Daí eu acabei assumindo, né? E só que chegou no momento que eu também recebi o convite para sair de Passo Fundo, né? E aí sim, aí ficou difícil. Eu até tentei manter a distância, a banda, fiz alguns shows, mas ficou meio que inviável, digamos assim, né? Aí passou um tempo, né? E aí como me chamou de novo para a gente fazer esse novo trabalho, né? Que aí surgiu Raízes Urbanas, né? E é esse disco aqui que você tem aí, né, Carlos? Esse aqui, tô com ele aqui, ó. Exatamente. Aí surgiu Raízes Urbanas. Desde o primeiro momento que eu ouvi esse disco aqui. Quando eu recebi, por acaso, eu ia viajar no outro dia para Aracaju. Aí eu levei para ir ouvindo no caminho. Me apaixonei, porque ele é um disco com crítica social, questionamentos, sem deixar de lado o regionalismo de vocês, o regionalismo gaúcho, né? Achei maravilhoso esse disco. Daqui a pouco eu vou falar desse aqui também. Começando pela capa, a capa é maravilhosa, né? Mas quero ouvir mais um pouquinho sobre esse daqui. Esse disco foi de 2014, demorou um pouquinho do disco lá do Bilu-Bidu para esse em 2014, né? Teve Exato. Até porque nesse intervalo o Norton gravou um disco com a Bilu-Bidu que não foi lançado. Que com músicas nossas, eu tenho participação também, que a gente vai acabar lançando esse disco em algum momento, né? É um disco muito bonito, mas acabou se perdendo também, como aquelas músicas lá de 2000. Né? Nossa, caiu e aí, acho que está com problema na conexão lá. E, enfim, que em 2014,
a gente daí lançou Raízes Urbanas, que na verdade teve a produção do Zé Ricardo, que é um grande amigo nosso, um amigo de infância, que é percussionista, hoje mora em Portugal, e do Gabriel Selvagem, que sem dúvida nenhuma um dos melhores violonistas do país hoje, que é um grande amigo nosso, tem participação Nossa, nesse novamente aí, todo por o favor, disco. viu? Ah, legal. Pode falar. E, e eles dois produziram esse disco. Ele é um disco com um orçamento muito pequeno, né? Limitado em termos até de arte e tudo mais, né? Exatamente. Mas é um disco também muito importante na nossa carreira e um disco que a gente fez um grande resgate das nossas músicas, né? Com uma roupagem aí já mais na cara do Vilton e Norton, né? Com o regionalismo muito presente, mas também aí com um instrumental todo mais elaborado, arranjos mais elaborados, né? Que o Gabriel e o Zé fizeram, né? E aí começou a história toda do Vilton e Norton como dupla, né? Aí, Nortinho. É isso aí. Troquei a conexão na internet, que vamos ver se melhora. Tava caindo. Bom, acho que o som melhorou, pelo menos. O som deu uma melhorada. Show. Pronto. O Raízes Urbanas, Carlos, ele tem uma sonoridade muito regional aqui do Sul, né? Mas com letras mais urbanas, como você falou. E aí a gente entrou de cabeça em crítica social, em compaixão, né? Esse disco ele é muito voltado para isso, porque é muito também pautado nas nossas composições, né? A gente sempre procurou levar nossa mensagem, né, nas nossas composições, na nossa música, né, Nortinho? Isso, tem muito a ver também com a nossa família, né? Porque com certeza. tem música que eu fiz em homenagem ao Vilton na formatura dele, tem música que ele e o pai fizeram para mim, tem música do pai, tem música em homenagem à mãe, né? Tem todo esse contexto. Só que esse já, Nortinho, acho que você perdeu um pouquinho quando caiu a conexão. Esse aí que você está falando agora é o Raízes Urbanas 2. Aí sim, né? Nós estávamos falando do Raízes Urbanas, né? Que aí sim, como o Norte falou, Raízes Urbanas 2, né, que é esse disco, que aí já tem todo um contexto, foi uma grande homenagem ao nosso pai, né? E desde a foto, a foto que tem dentro no encarte, depois virou essa arte maravilhosa de um grande amigo nosso, um artista fantástico, é o Adilson Guanabara, né? Então, que é uma foto de família, que foi a última grande recordação com o nosso pai. O nosso pai, esse disco foi em homenagem a ele, e ele faleceu um pouquinho antes. Essa foto eu já vi que é um quadro aí na sua casa, né? É um quadro, é uma arte do Adilson Guanabara, que é dessa foto aqui, ó, que é uma foto com o nosso pai e nossos filhos. E o pai faleceu um pouquinho antes desse trabalho ficar pronto. Ele escutou, ele viu toda a homenagem, mas infelizmente, um mês antes do trabalho ficar pronto, fisicamente, ele acabou falecendo. Mas ficou uma grande recordação para a nossa família, né? Tem uma história muito linda aí para a nossa família, né? Aproveitando. Mas aí, Vilton, Norton, tem um hiatozinho também aí, foi em 2014 o primeiro, né, o Raízes Urbanas, e para o segundo Raízes Urbanas 2 foi em 2019. Então teve um períodozinho aí que vocês ficaram só trabalhando com o primeiro disco, ou esse repertório do segundo já estava sendo trabalhado também nesse período? Na verdade, em termos de composição, assim, a gente nunca parou, né? A gente sempre comenta que nós temos muitas composições assim que a gente não lançou, né? Mas a gente guarda sete chaves, está sempre trabalhando, né? Modificando. Nossa. Tem alguns festivais que a gente participa que é muito legal, né? Que são festivais que a gente chama aqui de festivais de barranca. É só convidados, né? É só convidar músicos convidados. E eles sorteiam um tema e a gente compõe sobre aquele tema. Só que durante o festival, além dessa música que a gente participa, a gente compõe outras. Então, tem muitas músicas que foram compostas nesses festivais, né? E eu acredito que o fato da gente ter dado esse tempo aí para o segundo foi uma questão de dedicação no nosso lado, na nossa vida particular, digamos assim. A gente focou um pouco no trabalho, né?
o Vilto estava encaminhando ali mestrado, doutorado. Eu também estava focado um pouco nessa outra faculdade que eu estava fazendo. E eu acho que esse tempo serviu também, o Vilto pode falar depois disso também, eu acho que serviu para a gente amadurecer também a nossa música, de certa forma, né? Porque Também. a gente percebe, desde o primeiro disco até hoje, que a nossa sonoridade foi mudando, nós fomos encontrando mais ou menos a linha que a gente queria para o nosso disco, né? A gente percebe uma transição muito grande, assim, da Bilubidu para o Raízes Urbana 1, para esse último trabalho, por exemplo, não é, Vilton? Com certeza. E a gente tem muitos parceiros, né, músicos e letristas que participam desses festivais. Eu vi agora que o Rafael Schmidt, que é um grande amigo do coração aí, grande violonista aí de São Paulo, né? E a gente tem o Ike Barbosa, o Gian, tem muitos parceiros, né? Que a gente fez ao longo dessa nossa caminhada, que a gente sempre manteve essas composições. Então a gente tem pelo menos uns 4 discos aí de composições prontas para serem lançados, né? Então esse ato aí, ele está muito relacionado a isso que o Norte falou, a vida profissional, pessoal, né? Mas a gente nunca parou de compor, de produzir. Então tem muita coisa aí guardada para a gente lançar aí, né? Fazer um registro também, que falou do Rafael, tá o Berga também aqui, a Camila, nossa prima, que também está com um belo trabalho, iniciando na jornada. Grandes músicos, né? Grandes parceiros também de grupos de folclore que a gente participou, do Guapos, do Agronomia, do Lala Miranda, dos Andarilhos, que eu, inclusive, tem uma música que é Andarilho que a gente fez para esse grupo, e nos deu muita satisfação, porque essa música, em festival internacional, na Bulgária, na China, onde mais nós tínhamos, na Turquia, o pessoal cantando a nossa música lá em outro país, falando outra língua. Então, uma coisa que nos traz uma satisfação muito grande, né? E então, todos esses amigos aí, grandes músicos que a gente tem, e parceiros também ao longo da nossa vida aí, né? A gente só tem a agradecer, tenho muita gratidão a cada um deles. Claro. E vocês foram indicados também ao Prêmio Açorianos, né, que é um pela Secretaria de Cultura aí da Prefeitura de Porto Alegre, se não me engano. Foi por esse disco também, né? Por esse trabalho. Foi por esse disco aí, né, Nortinho? Isso foi, na verdade, um grande marco na nossa carreira, porque o Açorianos é o grande prêmio da música do Sul aqui, né? E a gente teve, na verdade, uma grande surpresa de ser indicado, né, como revelação da música regional, entre grandes artistas gaúchos e do Sul, né? A gente está no meio ali indicado com esse trabalho que foi uma homenagem ao nosso pai, né? Então, para nós, assim, foi uma coisa muito gratificante e muito legal. Assim, foi realmente um marco na nossa carreira e na música. O Prêmio Açoriano, no momento, né? Açorianos, né? Tínhamos perdido o pai, né? Exatamente. Ele premia nas mais diversas áreas das artes, né? Acho que é teatro, dança, música, né? Exatamente. É muito legal, né? Porque ele acaba premiando vários artistas de várias, né? Como você disse, segmentos. Né? E na música também, né? Que eu posso falar um pouquinho melhor, que é o que a gente conhece melhor. Ele também, vários segmentos da música, da MPB, do rock, da música erudita, da música instrumental. Então é muito legal, um prêmio muito importante aqui, que a gente ficou muito honrado de ser indicado, né, Carlos? Que bom. Antes de passar para o próximo disco de vocês, que está para sair agora, né? Eu não sei se vai sair no O Atemporal. É o Atemporal. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância de vocês de terem participado de festivais internacionais, levando a música gaúcha para o mundo, né? Vocês falaram um pouquinho, mas queria saber mais a importância dessa participação, desse reconhecimento. Como é que foi para vocês? Vai lá, Nortinho. Perfeito. Na verdade, a experiência assim, de você poder sair fora do país é uma experiência que é só quem teve essa oportunidade que vai mensurar o que eu vou falar agora, porque quando tu tem contato, né, com um país diferente, a impressão que eles têm do teu país, muitas vezes é uma impressão que você tem, né, de um outro país que você não conhece. Quando eu cheguei na maioria dos países que eu fui na Europa, por exemplo,
eles lembravam do país, do Brasil, eles imaginavam que era uma grande floresta, que eram índios, falavam na época de Pelé, Romário, né? Bebeto. Sim. Samba e mulata, né? A informação que eles tinham do país, né? Era futebol, o carnaval, né? Era muito forte, floresta, mato e índio, certo? E quando tu tem a oportunidade de mostrar que o Brasil não é só isso, né? Porque tem É bem muitos mais que desses isso, festivais, né? tem muitos momentos de troca de cultura, oficinas, né? E aí são oportunidades que a gente aprende com eles, né? A cultura deles e eles aprendem também um pouco da nossa e muda completamente a visão, né? A gente percebe Uma alguns troca, né? problemas que a gente tem no nosso país aqui, né? Que muitas vezes quando tu não sai tu não percebe, mas a gente também vê algumas virtudes que a gente tem no país aqui, né? E não valoriza, né? Por exemplo, na Itália, quando eu tive no sul da Itália, os ônibus não tinham cobrador, né? O pessoal comprava o seu ticket, passava na máquina e não tinha ninguém que não deixasse de pagar, digamos assim, né? Tu vê que a educação é muito forte nesse sentido lá, né? Até eu questionei na época, eu digo, tá, mas e se você não tiver dinheiro? Não, você vai, anda de ônibus, no outro dia tu passa um ticket a mais. E eles fazem isso, sabe? Não, é impressionante, assim. Alguns lugares eles deixavam tipo aqui a gente tem vendas de camelô, né, de óculos, eles deixavam o kit ali com os preços, né, e você quer comprar alguma coisa, tu deixava o dinheiro retirado, não tinha ninguém cuidando, e não tem, digamos assim, o aspecto que a gente tem aqui no Brasil nesse sentido, né, mas por outro lado, assim, a gente percebe que o calor humano do brasileiro aqui, o brasileiro é um povo muito acolhedor, sabe? É um povo que te abraça, principalmente quem vem de fora. E isso a gente eu percebi assim na Europa que não é bem como acontece aqui, né? O pessoal já é mais reservado, né? São outras concepções, digamos assim. A experiência mesmo de poder sair assim muda completamente a tua perspectiva. E eu acho que o que mais me marca, assim, nessas experiências, a gente teve na China, na Turquia, na Bulgária, na Polônia, né, em vários países aí, levando a cultura gaúcha, a cultura do Sul, né, Carlos? O que mais me marca Brasil, né? Exatamente, né? E o que mais me marca é justamente a questão da música ser universal, né? O Exato. regional ser tão universal, porque entra tão bem para eles, né? Outra língua, outro sotaque, né? E como a nossa cultura brasileira, não é, no caso a gente foi representado do Sul, mas a nossa cultura é tão rica, né? Esse nosso país intercontinental é tão rico, né? Do Baião aí, né? Do Nordeste, do Vaneirão aqui do Sul, né? Enfim, tanta riqueza que a gente tem cultural e como a nossa cultura aqui é tão mal cuidada, de certa forma, né? Então, isso é muito importante a gente voltar para a cultura e educação, né? Fazendo um adendo aqui, porque o nosso país é muito rico nisso, né? E eu acho que é isso que pode mudar aí várias situações que a gente passa no país, né? E essa pluralidade que a gente tem, essa universalidade dos sons, da dança, né? Porque também é no festivais de dança, né? É muito interessante. A música, o regional, ele é universal, né? Como se Exatamente. fala por aí, né? Quanto mais regional, mais universal, né? É muito interessante isso, né? É muito interessante, muito interessante. E por falar nisso, o que é que vocês veem hoje de novidade assim na música, né? Que é mais a área de vocês, da música, não só da música aí do sul do país, mas mais em termos de Brasil mesmo. Tem alguma coisa? Isso aqui tá surgindo uma grande novidade com qualidade. Vocês veem alguma coisa nesse sentido, Vilton e Norton? Eu ainda acredito que as novidades elas estão vindo pela música regional, não só do Sul, né? Eu digo em termos de país mesmo, né? Tem várias bandas marcantes assim que podem ilustrar isso que eu estou falando. Por exemplo, Cordel do Fogo Encantado, né? É uma Sim. banda que trabalha o teatro, trabalha o cordel, trabalha a sonoridade dos tambores, né? E tem aquela marca regional deles, mas que não deixa de ser algo novo. E eu acho que o Vilton estava querendo falar justamente essa criatividade do brasileiro, né? Essa salada musical que a gente fala, essa salada de ritmos, né?
eu acredito que é o que faz a diferença. O próprio, hoje a gente vê uma onda assim, né, de sertanejo, de funk. O próprio sertanejo, o próprio funk, se tu perceber na sua estrutura, houve uma modificação muito grande, né? O funk hoje, ele busca, tem muitos elementos ali de músicas regionais que estão sendo inseridos, né? De música erudita que está sendo inserido. E eu acho que, nesse aspecto, a internet ela facilitou muito. Porque quando nós começamos, para te ter uma ideia, eu aprendi a tocar violão para aprender a harmonia, para transpor para o acordeon, porque não tinha método de acordeon, né? E daí eu e o Vilton, nós estudávamos em cima daquelas harmonias que vinha desses... Hoje, tu abre a internet, tu vê métodos do mundo inteiro, né? Tu vê Exatamente. o pessoal ensinando visualmente, é outra realidade. A informação tá aí, né? Tá mais acessível. Mas tem muita coisa interessante acontecendo no Brasil que eu acho que hoje as plataformas digitais nos proporcionaram, né? Aqui no Sul mesmo tem artistas que eu acho muito interessantes, que é o próprio Gabriel Selvagem, da música instrumental, o Yamandu, né? O Rafael Schmidt, em São Paulo, o próprio Berga, que é um amigão nosso aqui, que faz uma música regional de muita qualidade, né? Natalício, então a gente tem Marcelo Fener. Natalício Cavaleiro, Marcelo Fener, que foram... O Natalício é o produtor do Raízes Urbanas 2, né? É o produtor do Atemporal, que é um cara importantíssimo na nossa carreira, né? O cara que direcionou o Vilton e Norton dentro do que é... Ele acertou o ponto do que a gente queria, né? Então, assim, é até ruim de falar nomes, porque tem tanta gente boa, né, que a gente vai deixar alguém fora, né? Mas é importante a gente dizer o seguinte, que existe esses artistas de todos os estados que vão para a mídia, mas que existe um movimento também interno, assim, em cada região, né? Aqui na Bahia, por exemplo, as pessoas conhecem talvez mais o axé, mas tem outro movimento interno aqui também, com outros artistas de qualidade, outros artistas que tem um público aqui dentro também, né? Assim como aí no Sul também, acredito que seja da mesma forma. Da mesma forma, eu, por exemplo, conheço muitos artistas interessantes através do Papos Biográficos. Eu tenho adorado assistir, porque eu conheço... e tenho até me comunicado com alguns artistas interessantíssimos, com trabalhos maravilhosos que a gente não conhecia. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer. Por falar nisso, em contribuir, entrou aí o nosso amigo nesse instante, J. Batista, que é um cantor brasileiro que mora no Japão, ele está assistindo lá do Japão. Eu assisti ele aí. Pois é, para você ver como a tecnologia aproxima, né, como ajuda aí nessa questão. O cara está no Japão, aí eu aqui em Salvador conheci, aí através de mim vocês já conheceram, então isso vai circulando, né? Com certeza, com certeza. Já estamos a 53 minutos, então eu queria saber um pouquinho sobre o CD Atemporal. Ele está saindo, o lançamento oficial vai ser agora, dia 5, é isso mesmo que eu entendi? O Atemporal, ele sai dia 5 de setembro em todas as plataformas digitais, né? Vai sair no formato físico também? Ele vai sair no formato físico também daqui a uns 3 meses. Mas o cronograma do lançamento é digital, plataformas digitais em todas as plataformas. O pessoal já pode fazer o pré-save, inclusive. É só entrar nas redes sociais do Vilton e Norton e fazer o pré-save. Ele sai, logo em seguida vai sair um clipe que é da música Um Dia Bom, que a gente gravou, um clipe, como o próprio nome da música diz, Um Dia Bom, foi em família, um clipe que ficou, no nosso ponto de vista, muito bacana, né? Então vai sair logo em seguida, a gente vai logo divulgar a data, e depois vai sair físico, né? Esse disco ele foi produzido pelo Marcelo, né? Aliás, pelo Natalício Cavaleiro, né? Que é um grande amigo, como a gente já falou, grande produtor. E esse disco ele teve um grande acréscimo, que é o Beto Neves, que o Beto já indicado várias vezes a Grammy, já ganhou 2 Grammys, indicados a Grammy americano, que influenciou diretamente a música baiana, né? Já fez trabalhos com o Brown, com Ivete Sangalo, com Cláudia Ivete, já gravou, já fez Shakira, já fez, nossa, um monte de gente boa aí, e a gente tem o grande orgulho hoje de ter ele junto com a gente nesse trabalho, que eu acho que deu um salto de qualidade no nosso som, em termos sonoros, né?
E eu acho que ele acrescentou muito aí na nossa arte, né? Então, gratidão ao Beto Neves aí, e com certeza acho que foi um grande acréscimo aí, ele que mixou e masterizou esse disco. Então a gente está muito feliz com esse trabalho. Então podemos esperar uma continuidade aqui, né? Do Raízes Urbanas 1, 2 e o Atemporal é a sequência aí, né? Eu diria que o Atemporal, ele faz aí uma leitura desde a Bilu-Bidu, por isso Atemporal também, e o nome é uma composição minha com o Jean e com o grande parceiro nosso, o Ike Barbosa, né? Mas ele faz uma grande leitura de toda a nossa carreira, da Bilu-Bidu até o Raízes Urbanas 2. Então, acho que ele vem aí agregando tudo, trazendo elementos, trazendo participações muito especiais, como João Chagas Leite, como o próprio natalício Marcelo Fenero, Gabriel Selvagem, Rafael Schmidt, quem mais, Nortinho? Tanta gente, o Jaime Teles, o Jean, grandes parceiros nossos, né? Composições do Elias Zampirão, do próprio Ike. É um CD autoral com grandes participações, grandes amigos aí que fizeram parte de toda essa caminhada. É isso aí, Norton. E você, o que é que você tem a dizer desse novo trabalho, amigo? É a nossa verdade, né? Ele continua com aquela nossa ideia de mesclar a música com a arte, né? A capa dele já é um outro quadro, né? Que o Adilson, continuamos, né? Com a parceria, deu certo no segundo, mantemos a parceria no terceiro. E nós estamos muito felizes, né? Louco para ver qual vai ser a reação, né? Do público, dos nossos amigos. É isso, é o que o Vilton falou, tem o contexto social, tem o contexto da nossa família, né? A homenagem, o número 2 foi homenagem ao pai, esse aí vai ser homenagem à mãe, né? E uma música marcante, é um dia bom justamente porque a gente conseguiu fazer esse clipe com os nossos filhos, as nossas esposas, em especial aí um momento muito marcante com a nossa mãe, né, Vilton? Verdade. A mãe sempre foi uma mulher muito atemporal. E esse disco é uma grande homenagem às mulheres, né? E a ela em especial, né, Carlos? Porque ela assim, traz uma alegria imensa para a nossa família. E esse disco é todo uma homenagem a ela, né? Tanto que ela vem na capa não, mas vem dentro do disco. Ela participa do clipe, que ficou muito bonito. Então, é uma grande homenagem, na verdade, a todas as mulheres, as nossas esposas e, principalmente, né, a nossa mãe. É um disco aí que a gente está muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando já aos 60 minutos. Mais uma vez, agradecer a quem eu consegui ver aqui, porque é muita gente. Mas meu primo Nivaldo, minha mãe, Cidinho, Geovânia, Eduardo Taruza, quem foi mais? Minha amiga Deila, minha prima Tereza, lá em Paripiranga também, Júnior, aqui em casa, Ingra Liberato, a atriz Ingra Liberato, que entrou aí, que é minha amiga. Acho que ela está, inclusive, em Porto Alegre, que o filho dela mora aí em Porto Alegre. Ela estava fazendo uma novela na Record, aí terminou as gravações e foi para Porto Alegre. Então, Ingra, obrigado. Que honra. Ingra é maravilhosa. Muito obrigado, viu, meus amigos? Muito obrigado. A gente que agradece, Carlos. Foi muito especial. Assim, agradeço a cada um de vocês que está aqui nos assistindo, né? Porque uma grande honra, 500 e poucas pessoas aí pararem para assistir, né? Nossa história. Exatamente. Então, assim, a gente está muito feliz. É um grande momento para a gente aí. É uma honra. Muito obrigado. Vai tocar, é? Vou fazer uma música para encerrar, então, né? Então vamos. Obrigado, Vamos lá, então. Eu que agradeço. Professor Grande Mauro. abraço, Carlos. Feliz. Grande abraço a todos aí. Enquanto servo meu amado, lá fora os meus pensamentos, com a ânsia que sopram os ventos, minha inquietude nos versos afago.
Poesia mais que um gole de trago, levou da paz de meus sentimentos. Hora de aprender com lamentos, mas as lições que ensina é um pago. Enquanto mateio pensamentos, cismo nas coisas que me habitam, e no velho peito palpitão, sinto em minhas amarguras, são notas sem sinal de doçura, visitam e judiam minha consciência, mas só eu que tive querência. Sei o que dói a saudade madura. Então volto ao meu mate e vejo refletida a armadilha nos cabelos já da cor tortilha. Vejo que o tempo levou, a mocidade nem me contou, que junto perdi por não ver minha vida nos dedos escorrer. E hoje o vazio só restou, só restou. Só restou o vazio, só restou. Grande abraço a todos aí. Valeu, curtam nossas redes sociais, façam um preceito do nosso disco e curtam nossas músicas. Obrigado, Carlos. Obrigado de coração aí. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado a todos aí que estão presentes. Um abraço da Bahia. Grandes amigos aí. Obrigado. Abração. Valeu, Nortinho. Beijo. Valeu, um abraço.